Bom, Ana, mais uma vez é uma satisfação estar com você, falar com você, principalmente sobre temas ambientais que são tão relevantes e atuais. A Ana é engenheira ambiental, tem mestrado em regulação de recursos hídricos, estou correto? Isso, gestão e regulação de recursos Gestão e hídricos. regulação de recursos hídricos e trabalha com consultoria ambiental, é isso, Ana? É exatamente. Você poderia falar um pouquinho para nós do seu currículo na área de meio ambiente? Com que você já Claro. trabalhou, sua formação, que a gente já É, falou, que é engenheira ambiental e tudo mais, há quanto tempo você é formada? vamos lá. Vou falar do início, então. Eu comecei lá em 2005, fazendo curso técnico de meio ambiente pelo Cefet. Já em 2006, ainda fazendo curso de meio ambiente, eu fui estagiária técnica, de uma indústria mecânica. Então, tomei gosto, assim, pela uma paixão pela indústria, né? E eu tive nessa indústria muitas oportunidades, assim, de conviver com muitas questões relevantes ambientais, né? A primeira delas foi que a empresa que eu trabalhava, né, que foi meu primeiro emprego na área ambiental, que foi o estágio, tinha um rio muito importante para a hidrografia da região, e ele era muito poluído, então a gente tinha problema de assoreamento, a gente tinha alguns problemas aí, criação de gado na APP, né? Isso lá em 2005. Então, isso me levou à paixão pela parte de recursos hídricos também, né? Então, eu vim aí desde 2005 trabalhando como estagiária técnica, fiquei 5 anos nessa indústria mecânica, depois fui trabalhar com uma empresa que trabalhava com créditos de carbono. A gente fazia a remoção do biogás do aterro sanitário de Belo Horizonte. Posteriormente, fiquei na indústria farmacêutica por 10 anos, mas já tinha montado minha empresa, abri minha empresa em 2017 e comecei já com os contatos, né, que eu fui fazendo ao longo da minha trajetória, as pessoas me chamavam para fazer licenciamento, né, mesmo eu trabalhando nas empresas. E aí foi que me veio a ideia, né, de abrir a minha empresa para trabalhar com isso, né? Por que não, ao invés de prestar serviço só para uma empresa, prestar serviço para várias, né? Que foi uma oportunidade de aprendizado muito grande. Então, em 2017, eu abri a minha empresa. 2020, eu comecei a trabalhar só para minha empresa. Eu saí da CLT e fui só para minha empresa. E aí fiquei só por consultoria, né? Sim. E é o que eu faço aí até hoje, Então, podemos dizer que você está na área de meio ambiente desde 2005 desde 2005. e uma empresa de consultoria desde 2017, então, já atuando na área. E a consul... Isso. Na verdade, eu presto serviço de consultoria já desde minha primeira consultoria eu prestei em 2012. Então, eu prestei muito serviço de consultoria como autônoma. Você sabe que não é um desafio, né? Você abrir uma empresa hoje no Brasil, né? Lá em 2017 também não era diferente. Então, em 2012, né, por exemplo, quando eu ainda estava com a minha empresa, ainda fazia o curso de engenharia ambiental, então eu tenho muito serviço como autônoma, mas os impostos, né, eles são muito altos. Às vezes as empresas elas requerem que você tenha um CNPJ, né? Então eu comecei a ser cobrada aí nesse sentido e era o meu sonho também. Então juntou uma coisa na outra e aí eu abri a minha empresa mesmo na coragem e deu super certo. Quando eu saí da CLT para ir trabalhar só para minha empresa, foi um segundo desafio lá em 2020, 2017 para dezembro de 2017. Quando foi em abril de 2020, eu comecei a trabalhar só para minha empresa. Então foi um outro desafio, né? Que aí é a incerteza, né? Então foi 2017, eu abri a minha empresa. Quando foi 2000 apesar de já antes como consultora, né, autônoma, em 2017 eu tive a oportunidade de abrir a minha empresa. Eu tive um contrato fixo, né, onde eu ia fazer gestão de condicionantes, foi o meu primeiro contrato.
E eu falei, opa, agora eu já tenho dinheiro para abrir a minha empresa, né? Já existe um dinheiro para sobrevivência de uma empresa. Ainda não tinha um dinheiro, a empresa ainda não se sustentava e me sustentava, né, como um salário. E aí, por isso que foi em 2020, quando a minha demanda começou a ficar muito alta, eu mesma divulgava meu trabalho, eu mesma ia atrás dos contatos, e aí a minha demanda começou a ficar muito alta com a consultoria. Foi quando eu saí do meu emprego CLT, numa indústria que eu tinha ficado por 10 anos, e fui trabalhar com a minha consultoria, com a certeza que o céu é o limite e que eu era responsável a partir de agora por ter trabalho e por fazer o quanto eu ia ganhar. E essa responsabilidade, essa certeza que me moveram aí nesse sentido. Bom, Ana, eu tive até essa ideia de gravar essas entrevistas com profissionais da área ambiental, porque o que acontece? Hoje, você vê muito pelas redes sociais pessoas anunciando, falando que é só você iniciar numa área, gravar um videozinho na internet, fazer um anúncio e vai chover clientes. E nenhuma área é assim, a gente sabe disso. Não. Todas as áreas em que um profissional ambiental ou um profissional de qualquer outra área começa a trabalhar, tem suas dificuldades de início, tem seus gastos, tem seus desafios, e você vê muito pessoas divulgando que é só iniciar, fazer um anúncio que vai ser fácil e que do dia para a noite você vai ficar rico. E a gente sabe que não é assim. É uma área que eu vejo promissora, que dá para um profissional se realizar, ser bem remunerado nela, porém exige trabalho, estudo, para você se tornar um profissional competente. Sim. Durante esse currículo seu aí, na área de meio ambiente que você relatou para nós, você se formou em engenharia ambiental em que ano? Eu formei em 2013 na engenharia ambiental. Eu formei em 2007 no técnico. E aí, de 2008 a 2010, eu fiz curso de gestão ambiental, que o tecnólogo. E aí, em 2000, e depois eu fui para engenharia ambiental, né? Algumas disciplinas aí, eu eliminei acho que menos de um ano, não foi nenhum ano de curso, e fui para fazer a engenharia ambiental. E aí, toda essa trajetória sempre trabalhando na área, né? Eu acho que sobre isso que você está falando, cada caso é um caso, mas é uma questão unânime, né? Você colocou muito bem. As pessoas anunciam hoje que é só fazer um vídeo. Eu vou te ensinar, vou te dar ali um curso de 1 hora, 2 horas. Você vai fazer um vídeo, você vai aprender a divulgar e você vai. E aí te coloca lá no cliente. E aí te coloca no cliente para o cliente que eu falo que é o meu lema da consultoria, é resolver o problema do cliente. Porque se as pessoas estão contratando um consultor, é porque elas não têm condição de resolver, elas não querem resolver. Então, você é o responsável por trazer a solução para o cliente. E aí, esses anúncios, eles acabam comprometendo o profissional, né? Que a pessoa vai para um posto de combustível, por exemplo, sem saber o que que é um sistema de drenagem superficial aí, né? Um sistema de drenagem oleosa, o que faz uma caixa separadora de água e óleo, né? Sem conhecer uma norma uma NBR que é aplicável ali àquela atividade. Então, isso acaba comprometendo o profissional, né? Ele pode até chegar a ter cliente, ele pode pagar tráfego na internet, né? Hoje tem ferramentas para que as pessoas cheguem até você, mas quando chega, você tem que ir para resolver o problema do cliente, né? Você tem que ter uma certa carga e uma bagagem, né? Para que você faça aquilo que você está prometendo. Você tem que ter a capacidade técnica, né, para ser um solucionador de problemas. Problemas ambientais, no Capacidade caso, técnica. quando você atua na área de meio ambiente. E o seu mestrado, você Exatamente. concluiu em qual ano? O mestrado eu terminei em 2019, comecei em 2017, né? Foram 2 anos, terminei em 2019. Eu até falei no início, né, que a minha paixão aí pelos recursos hídricos, logo no início, ela foi me levando a isso, e lá em 2017 escolhi
Eu optei por fazer um mestrado e nessa área de recursos hídricos eu fiz o meu trabalho em cima desse primeiro rio que eu tive contato lá em 2005. Olha que interessante, muito O meu bacana mesmo. trabalho de mestrado foi um trabalho em cima desse rio. Então, durante esse percurso todo, já se vão quase 20 anos de estudo e dedicação à área de meio ambiente. Estou correto? Quase 20 anos. Eu comecei, vou ter que contar a minha idade, tá vendo? Não, precisa Acho que eu não. contei quando eu falei, Está comecei a todo mundo trabalhar em achando até 2005, estranho de tenho ter 20 quase anos de 20 anos experiência. trabalhando na área de meio ambiente. O pessoal deve estar pensando que você começou com 12. É, Então, 20 anos enfim, é eu muita coisa. comecei com 19 anos, eu estava fazendo o primeiro estágio, né, que eu já tinha antes, já estava fazendo o curso técnico, que eu fiz um curso de concomitância, né, eu fazia o segundo grau junto com o técnico, e aí quando eu encontrei, fui terminando o técnico, fui conseguindo o estágio, na indústria, né, que antes eu já fazia uns estágios lá no Cefet. Mas aí, ou seja, são 20 anos, quase 20, né, eu tô com 38. E se a internet oscilar um pouco, eu vou ter que contar, tá? É porque a nossa entrevistada aqui do bate-papo, nossa profissional, ela está falando diretamente de uma mineradora para a qual ela presta serviço. Então, às vezes, dependendo do local, a Exatamente. internet acaba oscilando um pouco, mas mesmo assim ela não deixou de ter esse bate-papo conosco aqui para levar informações sobre a área de meio ambiente, sobre a carreira do engenheiro ambiental, sobre a carreira do consultor ambiental atuando na área. Antes de trabalhar com meio ambiente, você trabalhou com alguma outra coisa, Ana? Ou não? Você já iniciou direto na área ambiental? Trabalho desde 16 anos, eu trabalhei como babá, com 16 anos, aí eu ainda fazia o meu curso, eu fiz um ano de curso, de segundo grau, normal, e aí eu trabalhava de babá de manhã, estudava à tarde, depois eu trabalhei um ano em uma imobiliária, e aí eu saí dessa imobiliária, enquanto eu até fazia o curso técnico, eu trabalhava em uma imobiliária, que eu morava em Lagoa Santa, que é uma cidade próxima de BH, mas ficava um pouquinho caro também a passagem, né, para poder chegar até BH para fazer o curso técnico, apesar que o curso era gratuito. Então, eu trabalhei numa imobiliária, fiquei um ano, e aí sim, saí para fazer um estágio de meio ambiente técnico, aí não saí mais da área ambiental. Eu falo que a única coisa que eu sei fazer é trabalhar na área ambiental. Foi curso de técnica em meio ambiente, gestão ambiental, engenharia ambiental. Eu também estou E 20 anos nesse. fazendo isso, então não tem como ir para outra, não. Você vê a realização profissional é muito bacana, porque da mesma forma que eu percebi em você, eu também não nasci em berço de ouro, tive que trabalhar desde cedo, já trabalhei, minha família morava na zona rural, então e já cortei capim, já cortei cana, já tirei leite, já capinei, plantei arroz, plantei milho, cuidei de granja de aves e E determinada conciliando época, com os estudos. E aí você determinado, conciliava com os estudos. é, Conciliando com o estudo, que eu cortando cano ali, cortando exatamente, capim e à noite estudando. exatamente, eu morava na zona Foi rural, igual então eu. eu estudava de manhã. Aí o Aham. ônibus chegava lá perto da zona rural onde eu morava, 5h40 da manhã. Então eu saía 5h40 de casa, antes das 5h40, um pouquinho, para pegar o ônibus, estudar e acabava chegando em casa em torno de 1h da tarde. Aí trabalhava o resto do dia, trabalhava no sítio do meu pai mesmo, uma pequena propriedade rural, a gente tinha algumas pequenas vacas, pequena quantidade, né, de vacas de leite, uma granja pequena, então tinha que fazer de tudo. E plantava roça no local. E, após concluir o ensino médio, eu ganhei umas apostilas de um amigo meu que fez um cursinho e passou, né, num concurso, e comecei a estudar por aquelas apostilas que eu tinha ganhado. Aí eu consegui passar em 4 concursos. Fiz 4 concursos, passei nos 4. Aí eu optei por aquele que eu sou concursado até hoje.
Aí depois disso, eu tive a oportunidade de cursar direito, aí depois eu fiz algumas pós-graduações na área, diversos cursos na área, e estou atuando na área de meio ambiente desde 2008. Você alcançar a realização, sabendo de onde você veio e das dificuldades que você enfrentou, é muito bacana, tem um sabor de vitória, né? E Com você, certeza. hoje, você se sente realizada trabalhando na área de meio ambiente? Me sinto realizada. E eu me sinto assim, eu sempre lutei muito, né, para trabalhar na área de meio ambiente, para aprender, para ser cada dia, né, melhor. E eu, ainda assim eu me sinto, eu falo, gente, eu não imaginei que eu ia conseguir tanto, né, nessa, né, na nossa área e tal. Você fala assim, poxa, lá atrás. É tipo assim, foi sonho a sonho, né? Ah, meu sonho é Sim. terminar meu curso técnico e conseguir um estágio. Nossa, agora meu sonho é fazer a engenharia. E meu sonho é concluir engenharia. Meu sonho agora é trabalhar como analista. Meu sonho é ter o cargo de engenheira, né? Então, vai indo, o sonho vai mudar. Meu sonho é ter a minha empresa. De repente, e é uma coisa, é muito assim, a coisa acontece. A gente não sabe como, né? É um sonho. A gente não sabe como, mas a gente tem aquela vontade e a gente vai trabalhando, a gente vai usando as ferramentas que a gente tem ali, e quando pensa que não, surge uma oportunidade de onde a gente nem nunca imaginava, né? Então, eu observo isso hoje na minha vida, assim, basta eu querer, né? Eu quero e eu vou trabalhando, eu vou fazendo o meu papel, né? E alguma coisa acontece. E a gente não precisa saber como, Sim, com certeza. porque eu acho que às vezes o querer saber como é que tira a crença, né, de muitas pessoas, a fé das pessoas de que elas vão conseguir. É o que dá ansiedade, que a pessoa olha e fala assim, gente, mas eu não sei como, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Até pro pessoal que é mais novo, assim, que a gente fala assim, mas eu saí daqui, eu trabalhei como babá, tipo assim, né? Vou dar o meu exemplo, eu trabalhei como babá, eu custei para conseguir fazer um curso técnico. Como que eu vou? Eu não tenho meu pai rico que vai me dar uma empresa, que vai me sustentar para eu ter a minha empresa. Como que eu vou ter a minha empresa, né? Se eu tivesse pensado dessa forma, né? A ansiedade é muito grande e a gente não tem esperança, mas você não tem que pensar em como que vai acontecer, não. Você tem que colocar na sua cabeça qual que é o seu sonho, o que você quer e vai usando o que você tem que, do nada, essa oportunidade aparece. Eu tenho muitos alunos, Luana, que eu percebo neles, eles relatam que eles possuem muito medo de começar. E é o que eu sempre É, falo. Se você não começar, você não vai adiante, porque tudo é. parte de um começo. Então, Tudo se parte de um você começo não com o que começar, você você não tem. vai adiante. E são pessoas que eu vejo que elas estão buscando a qualificação profissional, elas estão buscando aprender realmente a trabalhar na área de meio ambiente, só que elas têm algum receio, alguma objeção em oferecer o serviço e começar a assumir seus primeiros clientes. Talvez com medo de assumir uma responsabilidade as impeça, mas isso não pode impedir um profissional que quer trabalhar na área de meio ambiente. Eu, Não pode. uns Se anos para você cá, está eu venho estudando, gravando vídeos, batendo papo na internet, e isso no início era extremamente difícil também. é, Com o tempo você vai se não, acostumando e você tem que estudar e se dedicar. O que eu falo é isso, tem que estudar e se dedicar. você tem que estudar e buscar conhecimento, né, Edson? Eu vou dar o meu exemplo e o seu, né? Eu já cheguei, Edson, né? Eu com anos aí, cargas de experiência, se a gente tiver a sensação também que a gente tem que saber tudo, a gente também não chega em lugar nenhum. É a gente saber Exatamente. onde buscar gente qualificada, né? Gente com conhecimento para dar um apoio para a gente. Eu mesma, né, já temos históricos aí, né, Edson?
Edson, preciso de uma mentoria. Vamos fazer, vamos, Ana, tal dia, tal hora, me manda o que que você precisa e mentoria dele para me ajudar na consultoria. Então, é Exatamente. assim, se a gente está, né, se a gente está trabalhando, deu mentoria, eu fui, desembolei, poxa, a vida é isso e vai embora. Como você disse, ninguém sabe de tudo. Você tem que estar É, constantemente buscando conhecimento. E às vezes a pessoa, quando ela está começando, ela não me vê falando sobre um tema ambiental que eu domino, te vê falando sobre um tema ambiental que você domina, ela acha, nossa, aquela pessoa sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Nós estamos não, sempre buscando conhecimento e quando tem algo que eu não sei, eu mando mensagem para você, ô Hanna, eu estou com dúvida nessa questão aqui de mineração. Você que domina mais esse assunto, tem como você me dar uma ajuda da mesma forma? Quando é uma questão mais específica, que eu tenho um domínio mais profundo, são diversos profissionais que fazem contato comigo. Ah, vamos marcar uma mentoria, vamos marcar um bate-papo. Quando é questão mais simples, o pessoal manda, eu respondo mesmo pelo WhatsApp. Hoje mesmo, de manhã cedo, um profissional me ligou. Um cara que eu conheci ele trabalhava no órgão ambiental em 2012, 2010, mais ou menos. Eu fiz algumas fiscalizações junto com ele. E ele agora ele saiu do órgão ambiental e há um tempo ele está trabalhando com consultoria ambiental. E ele me ligou porque ele estava com dúvida no trabalho, ele foi no IEF, passaram uma orientação para ele. Eu não sei se ele não se sentiu muito confiante, ele me resolveu me ligar. Ele me mandou mensagem se poderia me ligar para tirar uma dúvida. Eu falei, ó, pode, à vontade, se eu souber. Aí me ligou, a informação, aí me contou o caso, a informação que passaram para ele estava correta, porém estava incompleta. Aí eu falei que ele necessitava de mais um documento que é fácil de se tirar assim, junto ao órgão ambiental, né? É fácil de conseguir junto ao órgão ambiental, consegue com uma certa agilidade e que poucos profissionais sabem desse documento. Inclusive, ele me falou, olha, eu não sabia disso. Falei, não, isso aí está discriminado lá na portaria, dando número tal, no 48, no artigo tal, tal. Você vai ver lá que esse documento é necessário para o seu cliente realizar essa obra. Então, para ele ficar regularizado sem ter problemas, no caso de uma fiscalização ambiental de forma garantida, vai lá, faz dessa forma, tira esse documento que indicaram lá no IEF, mas tira esse outro aqui também junto ao IGAM, porque ele é necessário para essa obra aí. Aí ele me agradeceu, aí perguntou, oh, se eu precisar de alguma coisa, posso te ligar de novo? Eu falei, pode, e vice-versa. Às vezes eu preciso, eu ligo para outro colega, ligo para outro advogado, ligo para um engenheiro ambiental, mando uma mensagem no WhatsApp, o pessoal me manda uma mensagem, e com isso aí o aprendizado vai só aumentando. A é maioria o das tempo todo. coisas que eu sei hoje, eu sou capaz de dizer que eu aprendi com meus alunos. Porque no momento que você está dando um curso, surge uma dúvida, aí você é obrigado a buscar pelas normas que regulam aquilo, a buscar o conhecimento sobre aquele tema. Aí muitas vezes acontece a abençoada situação de vir um e falar, não, isso aí eu sei, isso aqui se resolve dessa e dessa forma. Aí você aprende muito mais rápido, né? Hoje a internet ela proporciona isso também, como eu havia dito no início do nosso bate-papo, tem muita gente prometendo o enriquecimento fácil na internet. Porém, por outro lado, a internet possibilitou a você, a nós, né, profissionais da área ambiental e profissionais de qualquer área, adquirir conhecimento com outros profissionais que passaram a ministrar cursos nessa área, que passaram a expor suas experiências, e isso é muito bom. Então, se você filtrar bacana, você consegue fazer muitos cursos bacana. Recentemente, eu fiz um curso com o Daniel, ele era superintendente do órgão ambiental aqui em Minas Gerais. Ele é um cara que sabe muito da área ambiental, entende demais de direito administrativo. Foi um curso muito bacana e eu gostei muito. E eu estou sempre também buscando novas fontes de conhecimento.
aparecer um profissional lá, eu vejo que ele entende bastante, eu vou lá e busco aprender com ele, porque isso aí encurta o caminho, né? Você, Um curto caminho. você E aprender o com quem tempo já hoje sabe, é complicado, né? você A aprender, gente tem que ter tanto tempo. exatamente, você aprender com quem já sabe encurta o caminho, por quê? Na faculdade, eu não sei, na faculdade de engenharia, que eu não cursei engenharia, mas na faculdade de direito você vê muito pouco sobre direito ambiental. E o pouco que você vê ainda é direcionado para questões de concurso. São situações que não se aplicam no dia a dia, no trabalho que você realiza quando você vai regularizar uma atividade minerária, por exemplo, vai regularizar uma intervenção em área de preservação permanente, um licenciamento ambiental, uma intervenção em recurso hídrico. Então, você tem que buscar novas fontes de conhecimento para galgar uma carreira de sucesso nessa área ambiental. E falando em carreira de sucesso na área ambiental, você, junto com a sua empresa, né? Quais são os principais trabalhos que vocês realizam hoje na área de meio ambiente? Qual é o principal foco de vocês? Eu falo que é a regularização ambiental, né? Eu gosto do termo regularização ambiental, é o termo correto, né? Usado pelos órgãos, Sim. que é o que? É a licença ambiental, as outorgas de uso das águas, né? E as autorizações para supressão de vegetação. Então, né, e dentro disso a gente ainda tem os processos de dispensa, né? Sim. Uma dispensa de licença ambiental, que são documentos super importantes também. É, as outorgas, né, de uso insignificante, né? Autorização para uso insignificante de recurso hídrico. Então, assim, falou que é regularizar ambientalmente, né? Uma atividade, um empreendimento, uma propriedade é o nosso foco. Uma das áreas que eu vejo, e eu tive muita experiência em trabalhar com ela durante esses anos de carreira na área de meio ambiente, e sendo uma das áreas que eu vejo de maior dificuldade de um profissional trabalhar, é a área minerária, porque normalmente é exigido muita documentação ambiental, muita regularização, um licenciamento ambiental mais complexo. E como você está numa mineradora, a dificuldade é maior mesmo, ou isso aí é só um entendimento particular meu? Não, o processo é muito mais complexo, né? Porque você vê o impacto ambiental, né? Ele é um impacto mais complexo na mineração. Então, ela vai envolver tudo isso, né? Você pode estar numa indústria que vai precisar de uma outorga, vai precisar de uma licença, mas na mineração você vai precisar da outorga, da licença, da autorização para supressão, né? Você tá ali dentro, onde que vai encontrar o minério, né? É dentro da floresta, né? É dentro de uma área, né? Onde a proximidade ali de um curso d'água, né? Então, o impacto ambiental, ele é muito mais abrangente, né? Por isso tem muito mais o contato, né, do órgão ambiental, né? A pressão, né, dos órgãos ambientais, ela é muito maior em cima da mineração. Hoje ainda tem a questão das barragens, né, com o acontecimento dos acidentes. Então, as barragens ainda fazem com que os órgãos ambientais venham muito mais na fiscalização e tenham muito mais critério para poder fazer tudo. Então, assim, porque é poeira, né? Tipo assim, é movimentação de trânsito de caminhão, é poeira. São muitos equipamentos movidos a diesel, né? Então, além da questão de lavra e da questão de barragens, né? Você ainda tem vários impactos ambientais que estão relacionados ali diretamente à atividade. Então, realmente, a complexidade é maior. Eu percebo que, até mesmo devido a alguns acidentes, né, que aconteceram em Minas Gerais com barragens,
existe até uma resistência da população em relação a atividades minerais. Em todo local que tem um planejamento de ser implantada uma atividade minerária, acaba tendo uma resistência bem grande de parte da população. E isso também acaba gerando uma pressão, né? E necessária também para uma correta regularização ambiental, porque o objetivo do licenciamento ambiental é esse, não é trazer dificuldades para o empreendedor, é diminuir os riscos. Então, por isso é importante a gente ver a importância da participação de profissionais capacitados, profissionais sérios, na parte de licenciamento ambiental de mineradoras, assim como de qualquer outro empreendimento que é efetivo ou potencialmente poluidor. Na questão do licenciamento ambiental de atividades minerárias, qual o documento que você acha mais complexo de se obter junto aos órgãos ambientais? Seria a licença, né, da ANM, ou as outorgas, autorizações para supressão de vegetação? Lógico que somando tudo, dá uma Tudo é uma, complexidade muito maior, né? Mas cada um tem dentro uma dessa área, qual que é a complexidade, né? dificuldade maior? A ANM eu não, assim, né, é um processo que vai envolver também geólogos, né, Sim. geotécnicos, então é um processo que vai um pouco, é uma complexidade muito grande e diferente aí, da ambiental. Mas falando aí dos documentos ambientais, né, eu particularmente falo que seria a licença mesmo, porque para você obter licença, você tem que comprovar a supressão, né, a supressão regular, né? Então, ela que vai ser o ponto de partida de tudo, né? Então, ela vai depender de que tudo esteja regularizado para você obter a licença ambiental. E o estudo ele é bem complexo, né? Se precisa de estudo de fauna, estudo de flora, né? Estudo de diagnóstico, levantamento de aspectos, impactos ambientais, programas de controle ambiental. Então, eu particularmente considero esse o mais complexo mesmo, né? Ainda mais quando você tem que fazer EIA-RIMA, né? Então, assim, você tem que fazer campanhas, né? Por exemplo, campanha de fauna, você tem que pegar período seco, período chuvoso. Então, é impossível você fazer um EIA-RIMA com menos de um ano, né? Um ano já é, assim, um milagre. Então, são estudos bem complexos. Então, são estudos, né, que você não consegue realizar de um dia para o outro, de um mês para o outro, né? Não É uma consegue. complexidade muito grande mesmo, diferente de outros licenciamentos que são mais simplificados, principalmente nas modalidades de licenciamento que nós temos hoje. Você tem o LAS-RAS, LAS-Cadastro, LAC1. Então, de acordo com a licença, vai se tornando mais necessários os estudos serem mais aprofundados e, com isso, gera-se uma dificuldade maior e isso se deve ao impacto que a atividade ocasiona, né? E eu falo, qual que é o segredo do sucesso no licenciamento, né? É uma boa base técnica, né? É uma boa organização de documentos e cumprimento de prazo, né? Então, assim, se fazendo aí, né, esses três itens aí, né, você mantendo esse tripé, você vai ter sucesso no seu licenciamento, né? Obviamente, hoje fala licenciamento, o pessoal já fala 2 anos, não sei quantos anos. Nossa, órgão ambiental vai ficar lá o resto da vida, né? Mas, enfim, quanto mais bem embasado for o seu estudo, né, menos informação complementar você vai ter, é, mais bem visto aquilo vai ser perante o órgão ambiental, né? Eles têm muito critério, né, para receber a documentação. Então, se postar a documentação lá no sistema, na ordem, com a nomeação, né, com toda a organização que exigem aí os sistemas, né, para você colocar a sua documentação,
você vai reduzir aí um bom tempo de licenciamento, aí, um bom tempo aí nas análises e vai ter sucesso no seu licenciamento, né? E vai ter um cliente satisfeito que vai continuar te contratando. Com certeza, com certeza. O trabalho, se ele iniciar corretamente, a tendência dele terminar de forma mais célere é muito maior. É É o, muito maior. é o que eu sempre tento passar para os profissionais no meu treinamento. Recentemente, eu estive numa atividade atendendo uma solicitação do órgão ambiental para fazer uma análise local, onde existia uma atividade em funcionamento, que uma atividade agro-silvopastoril em funcionamento, passível de licenciamento ambiental. O profissional ingressou com o processo, né, de expedição de licença ambiental, com o processo de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental. Só que quando ele colocou o polígono lá no ecossistema, o órgão ambiental vai analisar minimamente, pelo menos pela imagem de satélite do Google Earth, do IDS Zema, como que está a área. E durante essa análise, a primeira coisa que foi constatado é que havia indícios que essa atividade agro-silvopastoril já se encontrava em funcionamento. Havia indícios que tinham obras em área de preservação permanente. Então, de cara, já foi solicitado uma avaliação se a atividade estava funcionando já, sem o licenciamento ambiental, e foi solicitado que o profissional apresentasse a regularização das obras que estavam em área de preservação permanente. Então, neste caso, eu sempre passo para os profissionais que fazem treinamento comigo que a primeira coisa que eles têm que verificar no local que vai ser licenciado se tem intervenções em área de preservação permanente. Porque essas intervenções, elas precisam ser regularizadas, se tiver, e se elas forem passíveis de regularização. Se elas não forem passíveis de regularização, elas terão que ser demolidas, senão não vai ser expedido o licenciamento ambiental. E durante a análise desse licenciamento ambiental, o órgão constatou também que nessa mesma propriedade estava funcionando uma atividade minerária de extração de cascalho, que também não tinha licenciamento ambiental. Então, o empreendedor que ele estava ingressando com o processo de licenciamento ambiental, logo em seguida ele se viu sofrendo uma fiscalização ambiental e recebendo diversas autuações ambientais. Dá para perceber a dificuldade desse profissional ambiental justificar aquilo para o empreendedor. Entende? É E assim. se ele não informou isso previamente ao empreendedor, olha, aquelas obras suas ali, elas estão em área de preservação permanente. Quando eu ingressar no processo de licenciamento ambiental, o órgão possivelmente irá ver aquilo. Então, a gente precisa regularizar elas ou demoli-las. Se ele não avisou isso, e se ele não avisou, olha, possivelmente, certamente, ele não avisou pelo que eu percebi lá no local, ele compareceu, o profissional da área de meio ambiente lá no local, e eu percebi que ele não tinha avisado o empreendedor e que ele nem tinha o conhecimento que aquilo ali poderia ocorrer. E é um fato que é frequente. O profissional ele ingressa com o processo, tem diversas atividades sendo exercidas de forma irregular naquele local ali que está sendo licenciado, e o órgão ambiental vai perceber. E quando perceber, vai comparecer uma fiscalização ambiental e, muito possivelmente, o empreendedor vai sofrer autuações. Isso, isso pode complicar, né, todo o trabalho do profissional se ele não explicou esses riscos ao empreendedor. Outra E situação que eu fora, vejo muito também é que muitas vezes, está acontecendo muito, o empreendimento está sendo implantado numa área de preservação permanente. Porém, nesses casos, é um licenciamento ambiental mais simplificado, que eu estou falando, né? Que é um ASAS, um ASCADAS. Porém, nos estudos ali,
profissional informa que o empreendimento ele não está exatamente no local ao qual ele se encontra. Informa que ele está um pouco pulado fora da área de preservação permanente. E hoje, como as imagens de satélites utilizadas pelo órgão ambiental são oriundas do IDSC, ou do Google Earth, vamos dizer assim para ficar bem claro, elas não são atualizadas frequentemente. Então, o órgão ambiental não vê a estrutura de imediato, ele não vê a estrutura ali na área de preservação permanente. Aí, muitas vezes, como é um cadastro, ele expede a licença ambiental. Porém, com o passar dos anos, aquela situação vai ser percebida. E quando o profissional for fazer a renovação, ou o empreendedor for fazer a renovação da licença ambiental, aí a imagem já vai estar atualizada. Aí Vai o órgão aparecer. ambiental vai verificar que aquele empreendimento não está no local que o profissional ambiental informou. E aí Não, você não renova a sua licença. exatamente. Não vai conseguir a renovação da licença. Além disso, vai ser autuado e pode responder pelo crime com maior pena da Lei de Crimes Ambientais, que é o de informar dados falsos ao órgão ambiental. Omitir informação. Exatamente. Se o profissional ele informa dados falsos para fim de obter uma licença ambiental no processo de licenciamento, configura o crime do artigo 69A, se eu não me engano, da Lei de Crimes Ambientais, que é o artigo com maior pena da Lei de Crimes Ambientais. Não cabe fiança, não tem transação penal, não cabe conversão da pena privativa de liberdade em restrito de direito. Então, é um crime de uma maior complexidade para você responder ele junto ao Poder Judiciário. E está ocorrendo muito. Então, às vezes, é um remédio rápido, informar ali dados equivocados no processo de licenciamento, mas vai trazer prejuízos futuros. E os prejuízos futuros podem Aí a ser muito RT maiores. da gente, o nome, né? Não é à toa que quando a gente vai fazer, né, uma certidão de dispensa, aparece o nome completo, né, de quem está declarando. Eu Sim, tenho certidões de dispensa, atividade tal, com a capacidade tal, declarado por Ana Paula Viana Ferreira, engenheira ambiental, CPF tal. Então, sim, assim, aparece quem declarou, né? Então, vamos que eu declarei. E até uma dica, né? Eu costumo colocar na minha proposta de prestação de serviços, no contrato e também quando eu finalizo o processo, que qualquer alteração de capacidade, né? Eu termino uma emissão de licença, dispensa, eu mando por e-mail, eu documento aquilo. Qualquer alteração de capacidade, né? Qualquer intervenção ali naquela atividade, ela tem que ser informada ao órgão ambiental, né? Porque ela pode perder essa característica de dispensa. Então, eu sempre documento isso. Uma outra coisa que eu coloco na proposta de prestação de serviço é que, caso eu identifique, né? Porque às vezes você chegar numa empresa e ela tá causando um impacto ambiental, você tem a obrigação de informar aquilo para o órgão ambiental, né? Porque não é só, por exemplo, igual você falou de uma questão locacional, né? Mas a mesma coisa, você está numa empresa, você está fazendo a licença ambiental dela, você chegou na empresa, ela está jogando, está despejando um efluente in natura no rio, né? Você vê aquilo e você não comunica, você está errado, você está omitindo para o órgão ambiental. Então, a melhor forma de fazer isso que eu encontrei foi o quê? Na minha proposta de prestação de serviço, eu tenho essa observação, que caso eu identifique algum impacto ambiental, eu sou obrigada a informar. Que é por quê? Para o empreendedor não ficar surpreso, né? Ele já sabe que se ele chegar lá o que eu ver, eu tenho a obrigação de informar para o órgão ambiental, porque senão eu vou até presa, né? Então, eu já coloco isso na minha proposta de prestação de serviço. E aí eu não pego ninguém de surpresa e eles acabam sabendo já da complexidade disso. sim. Daí até a necessidade, né, Juana, para o profissional É, ambiental, ele entender de direito ambiental, ele entender as atividades que são passíveis de regularização, quais as atividades que são dispensadas de licenciamento, quais as atividades que podem ser obtidas uma autorização para intervenção ambiental, quais não podem ser obtidas autorizações para intervenção ambiental,
para o profissional saber também orientar o empreendedor sobre os riscos que ele tem em exercer determinada atividade de maneira irregular. É Acontece até uma muito. dica. Pode ter, né? É uma dica, né, que a gente pode dar é ser, tem uma visão abrangente, né? Porque o Sim, empreendedor, igual o caso que o Edson exemplificou, o empreendedor ele pode ir lá te chamar para fazer regularizar uma atividade agrosilvo pastoril. E você chegar lá, você ter uma captação de água, você ter uma estrada, você ter várias outras coisas que são passíveis. Ele não chamou para você fazer das outras coisas, porque na maioria das vezes ele não sabia, né? exatamente. Então nós temos que ter essa visão abrangente, ir lá e falar, olha, tem que entrar isso, tem que entrar isso, tem que entrar isso, né? Nós temos que ter essa visão abrangente, porque é uma área muito específica, né? É uma área que as pessoas não têm muita noção do né? Quem não é da área não tem muita noção da complexidade que Sim, é e com de tudo certeza. que tem que fazer. E você, como técnico, como profissional da área, é esperado de você esse conhecimento. Inclusive, se você for Exatamente. chamado para regularizar, por exemplo, uma intervenção em área de preservação permanente, construção de um açude, de uma pequena travessia, de um curso d'água, e você chega no imóvel, faz essa regularização e muitas vezes não informa o empreendedor que ele faz uma captação lá naquele imóvel para irrigação, por exemplo, uma captação acima de 1 litro por segundo, que é passível de outorga. Se você não informa ele que aquela captação dele é passível de outorga, se no futuro ele sofre uma fiscalização ambiental, ele acaba falando, ó, fulano de tal veio aqui, fez o serviço aqui para mim, viu isso aí e não me falou nada. Exato. E isso A aí gente não. sai falando mal de você para outras pessoas que você foi lá, ele não te contratou para fazer aquele serviço. Mas se você Exato. não informou ele que aquela atividade dele ali está sendo exercida de maneira irregular, posteriormente, quando ele se vê sofrendo uma multa ambiental, ele vai colocar a culpa em você, que você esteve lá e não orientou ele devidamente. Então, é importante você fazer essa análise ampla quando você vai executar um serviço na área de meio ambiente, seja numa empresa, seja numa propriedade rural, para você não correr esse risco e para você passar todas as informações necessárias e muitas vezes isso acaba atraindo outros serviços também para você, né, como profissional da área. Exatamente. E é uma coisa, uma questão, né? Defendam suas horas, defendam o valor das suas horas, né? Porque muitas vezes eu tenho que fazer uma licença simplificada. Mas existe um processo para você fazer. Você vai lá, você vai coletar informação, você vai elaborar o relatório ambiental simplificado de acordo com o termo de referência, você vai postar os documentos. Mas assim, a gente nunca pode ser o básico, né? Peraí, eu vou lá, eu vou ter que instruir. Eu já sei que eu vou gastar mais horas instruindo o empreendedor sobre outras questões que tem que ter. Ah, eu fui nessa empresa fazer orçamento, eu vou fazer o relatório ambiental simplificado. Mas a empresa não tem um programa de coleta seletiva, a gestão do resíduo dela está toda errado. Se eu descrever isso aqui errado da forma como está, para o órgão ambiental, vai dar problema no licenciamento, o órgão não vai licenciar. Eu tenho a obrigação de informar para o órgão ambiental. Então, eu tenho que instruir, eu preciso das minhas horas para instruir o empreendedor de como que é certo. Muitas vezes vai sobrar para o consultor fazer as propostas, né, obter as Sim, propostas de prestadores de serviço. Olha, esse daqui está qualificado, ele tem documentação, tem sim, um valor bom. Então, assim, defendam as suas horas, porque a gente nunca pode ser o beabá ali, a gente nunca vai ser só o que chamam a gente para contratar, né? E o combinado não sai caro, né? Eu sempre que eu sou chamada para fazer um orçamento, eu explico. Vou dar um exemplo simples aqui. Fui chamado para fazer, dentre outras atividades, né, autorização direta do ICMBio, plano de gerenciamento de resíduo, né, é uma empresa que gera resíduo e então ela precisa ter um plano, né, ela precisa melhorar a gestão de resíduo dela, eu vi que não estava sendo boa.
Então, eu falei, olha, a gente vai precisar fazer um plano de gerenciamento de resíduos, a gente vai precisar implementar coleta seletiva, a gente vai precisar selecionar prestadores de serviço. Então, assim, todo esse trabalho, né, eu contabilizei e expliquei para o empreendedor que precisava. Não é um trabalho que se faz com alguns minutos, vamos dizer assim. Não, Às vezes o profissional ele pode até pensar, vai ser uma consultoria simples, eu vou fazer uma dispensa de licenciamento ambiental aqui para eles, uma certidão de dispensa de licenciamento ambiental, e está resolvido. Eu tenho visto muito, Ana, principalmente em relação, vou citar como exemplo, pequenos abatedouros de bovinos. Porque o abate de bovino ele funciona da seguinte forma: se o empreendimento ele tiver uma capacidade instalada de abater menos que 2 bois por dia, até 2 bois por dia, ele é dispensado de licenciamento ambiental. Se for acima de 2 bois por dia, ele precisa de licenciamento ambiental. Só que, neste caso, ele já se enquadra numa LAC 1. E o que acontece? Muitos profissionais da área ambiental vai em abatedouros, aí, pequenos abatedouros, eu vou dizer que teve um custo médio para a sua instalação, sua implantação de cerca de R$ 500 mil, tem uma câmara fria que cabe 30 bois armazenados, que tem um sistema de abate todo implantado, e faz uma certidão de dispensa de licenciamento ambiental, falando que o empreendimento não tem capacidade de abater mais que 2 bois por dia. Porque é um documento declaratório. Declarou, o órgão ambiental vai expedir a certidão lá de dispensa de licenciamento. E muitas vezes esses profissionais entregam esse documento para o empreendedor falando que aquilo ali é a licença ambiental dele. Aí quando chega uma fiscalização, primeira coisa que vai verificar a capacidade daquele empreendimento é de abater muito mais que 2 bois por dia. muito mais que Então, dois aquele bois. documento não ampara ele em nada. Uhum, Aí, muitas vezes, não tem um sistema de disposição dos resíduos de forma correta, aí a autuação ela é muito alta, porque é por classe. Então, é um empreendimento que tem uma classe maior. Então, a autuação ela acaba sendo muito elevada e, além disso, tanto o empreendedor quanto o profissional responsável ainda pode responder pelo crime de prestar informações falsas ao órgão ambiental para fins de licenciamento. Então, é uma situação bem complexa que é bastante comum acontecer, infelizmente. Porque entendi. esse abate de bovinos inferior a 2 cabeças ou até 2 cabeças é mais um abate caseiro, não é para fins comerciais. Por isso que ele é dispensado de licença ambiental. E um empreendimento, pelo menos na minha visão, não sei se você discorda disso, um abatedouro que teve um custo para ser construído de cerca de 500, 600, 700 mil reais, ele não tem a finalidade de abater só 2 animais por dia e também a capacidade dele ali não vai ser de abater, porque a análise é feita pela capacidade instalada, não é feita pela quantidade efetiva que você abate no dia. Mas você percebe claramente que um abatedor e sua obra de instalação teve esse custo, ele não vai ter capacidade de abater só 2 bois por dia. Aí você chega no local, o empreendedor normalmente ele não sabe disso. Você pergunta ao empreendedor: você abate quantos bois por dia no seu abatedor? Ah, eu estou abatendo 5, 6, dá um exemplo. Mas se você quiser abater 15, 20 por dia. Ah, não, tem capacidade sim, inclusive não tem funcionários para isso e tudo mais. Então, aí você vai ver o sistema todo do abatedouro está caracterizado que a capacidade instalada dele é muito maior do que o declarado no documento. Então, acontece bastante. Eu não sei se é porque
a dispensa de licenciamento, a certidão, é um documento mais fácil de se conseguir do que uma LAC 1, muito mais barato, né? Mais rápido, né? Mais rápido, muito mais barato, porque a taxa para a emissão de uma LAC 1 aí, eu não sei de cabeça quanto que deve estar sendo, não, se você souber, mas deve estar em torno de R$ 60.000, não deve? Para expedição. Empreendimento classe 5, É, até mais uns R$ 80.000, aí, hein? então. Então, é um custo muito mais alto e é um documento, é E um só de licenciamento taxa, né? que exige, fora a taxa, muito mais estudos, né, ambientais. Então, é muito comum essa questão que gera um problema futuro também. Tanto pode gerar para o profissional da área ambiental quanto para o empreendedor. Outra Exato. situação bem interessante relacionada a licenciamento ambiental, que eu vejo muito também, Ana, é que muitas vezes, principalmente se for microempresa, pequena empresa, se a empresa está funcionando sem o licenciamento ambiental ou até mesmo com o licenciamento ambiental vencido, mas ela não está ocasionando danos ambientais, ela tem direito à notificação para regularização. Então, ela não é autuada de imediato. É dado um prazo para ela ingressar com o processo de licenciamento. Se ela não ingressar, aí que ela é autuada. Ou se findado o processo de licenciamento não foi expedida a licença, aí também ela pode ser autuada. O que acontece é que, muitas vezes, essas empresas elas não dão a devida atenção à disposição dos seus resíduos. Então, com isso, na hora da fiscalização, ela perde esse direito à notificação para regularização e já sofre de imediato uma autuação, um embargo, uma suspensão da sua atividade, porque ela está ocasionando um dano ambiental, por exemplo, lançando os seus resíduos sem tratamento no curso d'água, diretamente no curso d'água. Então, o empreendedor tem que ficar atento a essa situação também, tem que buscar o profissional ambiental para orientá-los, né, para dizer a forma correta da sua estação de tratamento funcionar, da disposição dos seus resíduos, senão ele pode ter até esse prejuízo aí numa possível fiscalização ambiental e deixar de perder deixar de ganhar um benefício que pode financeiramente ser bem rentável. Quando você chega em empresas para iniciar um processo de regularização ambiental, é comum você verificar a disposição de resíduos, às vezes lançamento de irregular em recurso hídrico. Como que é essa situação? Então, eu acho que a questão de exposição de resíduos, ela, assim, que resíduo toda empresa gera, né? Sim, Então, eu acho que é, é maior o número, né, de disposição de resíduo irregular, resíduo classe 1 misturado com material reciclável, né? E aí, mas isso aqui é plástico, né? Eu tenho com as garrafinhas de óleo lubrificante. Mas isso aqui é plástico. É plástico, mas ele adquire a característica, né, do óleo, então ele não pode ser descartado em meio aos demais resíduos, né? Então, eu acho que é muito mais complexa essa questão aí do resíduo, acho que mais na indústria, né? Questão do uso sim, da água, né? Sem regularização, vai muito nas propriedades rurais, né? Supressão indevida também, né? Muito em propriedade rural. E muitas vezes essas pessoas, elas não sabem, né? Elas não têm a orientação. Vou dar um exemplo recente que aconteceu comigo, foi uma propriedade dentro de uma área de proteção ambiental em Minas, propriedade rural, né? Estava dentro da área rural. Então, várias famílias ali compraram uma gleba e começaram a fazer intervenção. E aí eles tinham o cadastro ambiental rural, onde tinha a reserva legal já instituída. E tinham vários, né? O restante era tudo vegetação nativa do cerrado. Qual que foi o entendimento desse pessoal? Eu tenho essa aqui que é a reserva legal que está delimitada, essa daqui eu tenho que proteger. O restante automaticamente eu posso suprimir para construir, para fazer estrada. E aí o que aconteceu?
removeram vegetação nativa, fizeram intervenção ambiental dentro da APA, tipo assim, fizeram a estrada, não é uma atividade passível de licenciamento? Não, é uma estrada vicinal. Então, fizeram uma estrada dentro da propriedade, veio o ICMBio e autuou, né, falando que estavam fazendo uma intervenção, né, uma obra dentro da APA, e muita gente não sabe, né, se estiver dentro da área de proteção ambiental, é uma instrução normativa do Instituto Chico Mendes, que você precisa ter autorização direta, né, de acordo com o plano de manejo da APA. Normalmente, o plano de manejo vai especificar quais são as atividades de impacto ambiental e qual que é a área, né, qual o zoneamento, né, que precisaria da autorização direta, e esse pessoal caiu nessa. E aí falaram comigo essas duas coisas. Gente, mas não é uma atividade que precisava de um licenciamento ambiental. O que é a APA, né? Tipo assim, eram as perguntas que eles estavam me Sim. fazendo. A gente não é criminoso, a gente está respondendo por um crime. O que é esse negócio de APA? Por que não sei quem ali na frente fez uma estrada e aqui a gente está fazendo a estrada e estava dentro? Gente, é porque eles estão fora ali, está fora do limite da APA. Aqui vocês estão dentro do limite da APA, existe o plano de manejo da APA que institui que essa atividade precisa de autorização direta. Mas e a supressão, a gente tem reserva legal aqui, e automaticamente eu achei que podia preservar e podia cortar o restante. Não, é vegetação nativa, né? Então, o fato de você ter a reserva legal é, não te, é, é, não te compensa, né? De poder fazer a supressão das demais. Então, em muitos casos, as pessoas não têm muita noção, né? Que são coisas conhecimentos bem específicos mesmo. O que acontece? A legislação e as normas que regem as questões ambientais são muito amplas e esparsas, né? Então, até para o profissional da área de meio ambiente saber todas e conhecer e lembrar é difícil. Imagina para o leigo. Então, é muito Imagina comum por isso aí. mesmo. A pessoa, ela acha que tem uma reserva legal aqui, isso aí dá o direito a ela a suprimir a Suprimir vegetação que tudo. está nos demais locais. E que não é o verídico isso, né? Para você suprimir vegetação, tem que ser nos casos específicos e com autorização do órgão ambiental. Então, também já vi muito desses casos, já vi diversos outros casos também semelhantes e a pessoa ela comete uma intervenção porque ela não sabe que aquilo ali é passível de autorização. Para ela fazer, precisa de uma autorização junto aos órgãos ambientais, e isso leva elas a responder um processo administrativo, um processo criminal, muitas vezes uma ação civil pública para reparar o dano ambiental. Então, o prejuízo acaba sendo bem amplo e grande. Então, é Gigante. sempre importante procurar a orientação de um profissional da área de meio ambiente antes de exercer qualquer atividade. Eu costumo falar até, principalmente para empreendedores. Você vai instalar um empreendimento, é muito mais vantajoso você contratar um profissional para analisar a área antes de você instalar, do que você começar a instalar e contratar o profissional para regularizar. Fazer Porque a muitas viabilidade, né? vezes, uma pequena diferença ali do ponto onde vai estar seu empreendimento pode resultar num custo muito grande no seu licenciamento ambiental, na sua regularização ambiental. Até mesmo, por exemplo, critério locacional. Muitas vezes, o empreendimento está a 2 quilômetros do outro, um incide um critério locacional, como, por exemplo, zona de transição da reserva da biosfera, do bioma Mata Atlântica, e o outro está fora. E aquilo ali, no final, influencia na classe do seu licenciamento ambiental, no valor da taxa que você vai pagar para efetuar o licenciamento ambiental, na quantidade de estudos ambientais que é necessário apresentar, no tempo que vai demorar o seu licenciamento ambiental. Então, uma análise técnica antes é muito mais viável do que começar o empreendimento para depois buscar análise técnica.
Tem o caso de uma empresa que ela comprou um terreno para instalar ali sua sede. Aí pagou cerca lá de 2 milhões no terreno. Quando ela começou a instalar, fazer as obras de fundação, de terraplanagem, foi verificado que aquele local havia sido um depósito clandestino de lixo e resíduos. Passivo. E, com isso, as obras foram suspensas, foi verificado que aquele resíduo tinha contaminado o lençol freático. Quem você acha que teve que reparar o dano ambiental? O atual Quem comprou? proprietário do terreno, porque o dano ambiental ele entrou Proprietário ao do terreno. terreno, ele se adere ao imóvel. Hoje, recentemente teve uma decisão do STJ que esse dano ambiental ele pode ser cobrado também dos proprietários anteriores que possuíram o imóvel após a existência do dano. Ó, de quem fez o causou impacto. Exatamente. Pode ser cobrado de forma concorrente, pode ser cobrado de todos, do proprietário atual e dos anteriores. Até essa decisão do STJ, o que prevalecia era que o atual proprietário tinha a obrigação de reparar sozinho. Então, nesse caso, Que a gente falava muito, né? Comprou o ativo, levou o passivo. exatamente. Neste caso, o proprietário, a empresa, teve que arcar com as custas, né, da reparação do dano ambiental que gerou em torno de mais 2 milhões. Então, olha o prejuízo. E, recentemente, teve essa decisão do STJ que a responsabilidade ambiental, além dela ser objetiva e perene, ela é concorrente. Então, aqueles que possuíram o imóvel após a existência do dano, sendo aquele que gerou o dano, aquele que possuiu depois, ficou sabendo do dano, e aquele que possui recentemente, essa Tudo. reparação pode ser cobrada de todos eles. Porque muitas vezes quem possui atualmente não tem condições de reparar o dano. Mas quem Uhum. possuiu antes tem condições. É muito comum também a pessoa ela compra o imóvel, ela ocasiona um dano ambiental, ela se vê em meio a um processo ambiental complexo. O que que ela faz? Ela vende Vende. esse imóvel e comunica lá ao Ministério Público, olha, eu não sou mais dono. A responsabilidade ambiental agora é de fulano de tal. Aí quem comprou sem saber desse dano, acaba ficando aí, se vendo envolvido num processo ambiental complexo. É E aí a muito importância comum isso acontecer. de um ramo que é da consultoria também, né? Que é o due diligence ambiental. Exatamente, eu sempre falo isso. O prejuízo pode ser muito menor Muito. quando você contrata uma consultoria ambiental. Ô, Ana, no seu trabalho, com a sua atividade de consultoria ambiental, dá para você se sentir uma profissional realizada, tanto Ah, com certeza. emocionalmente quanto financeiramente? Sim, eu acho que o sucesso, né? Acho que isso que você está falando aí é o sinônimo de sucesso, né? Que é a gente conseguir fazer o que a gente gosta, né? Sim. Fazer o que a gente gosta, né? Conseguir nos sustentar, né? Ter o nosso ganho ali, né? Financeiro, a partir do que a gente gosta. E na consultoria, mais que nunca, nós somos os responsáveis, né? Quando a gente trabalha para a gente mesmo, nós somos os responsáveis pelo nosso ganho, né? Então, eu te falo que eu trabalho até meia-noite, tiver que acordar 2 horas da manhã para trabalhar, eu vou acordo feliz. Então, isso para mim é sinônimo de sucesso, né? Poder compatibilizar aí com minha vida pessoal, né? Você ter aí uma certa liberdade de trabalho, né? De horário e ao mesmo tempo fazer o que você gosta, para mim é o sinônimo de sucesso. Então, a minha resposta é sim. E em relação à questão de trabalho, qual seria a sua principal fonte de clientes que você reconhece como os clientes chegam até mim
por indicação, por anúncio, devido aos trabalhos que você já prestou anteriormente? Você no início acabou falando que os clientes muitas vezes te procuravam porque você Uhum. já está há muito tempo no meio, você prestava o serviço para uma empresa, aí o pessoal acabava te conhecendo. Hoje, a sua principal fonte de captação de cliente, qual seria? Indicação, anúncios, propagandas, panfletos, cartões, que você Hoje, distribuiu, os anos de experiência na área ambiental. olha, hoje eu te falo que eu tô bem dividido, assim, eu comecei com a minha principal fonte de indicação, por exemplo, prestava um bom serviço, as empresas iam me indicando, né, para outras, então, assim, eu trabalhava em uma, aí a outra tomou conhecimento, então a indicação foi é, uma forte área, né, até a indicação também no sentido que as empresas que eu comecei a prestar serviço começaram a crescer, começaram a abrir outras empresas e a partir delas mesma, né, o cliente satisfeito, né, continuou me contratando. Mas o anúncio na internet também, de um ano para cá, tem me trazido muitos ganhos, sabe? Com a Google, né? Você saber aí fazer os investimentos aí, Google Ads, é, próprio mapa, né? Você consegue ir lá na Google e você tem uma prioridade ali para aparecer no mapa, um site leve, um site, escrever, né, no site, trazer coisas, matérias importantes. Então, essa parte aí do Google, né, mais específico, de um site, e o pessoal me encontra na internet também, hoje eu falo que está bem balanceada entre as indicações e os anúncios na internet. Muito interessante. Você tem uma equipe de marketing que trabalha para a sua empresa, ou vocês mesmos fazem essa parte de divulgação dos seus trabalhos? Como que é? Não, eu tenho uma equipe. Na verdade, eu tenho uma empresa de marketing que faz as redes sociais. Mas até uma coisa também que eu aprendi fazendo, né? Quando você só contrata uma equipe de marketing, né? Eles trabalham, eles até vão oferecer um valor para escrever para você nas redes sociais, vão pegar temas atuais. Mas é uma coisa que a gente falou diversas vezes aqui, gente. É uma área tão específica, né? E você quer muitas vezes atingir um público que já sabe, né? Muitas vezes o profissional da área ambiental quer contratar uma consultoria. Então, assim, se você ficar escrevendo umas coisas meio gerais, assim, às vezes não está muito condizente com a realidade. Então, eu trabalho compartilhado. Eles fazem a arte e eu quem faço a produção dos textos, né? Eu quem crio, né? A gente tem que saber fazer de tudo um pouco, né? Então eu quem fala assim, essa semana vai escrever sobre tal assunto. Eu quero mando o texto pronto para aí sim o profissional do marketing ler, entender e ver o que que vai chamar a atenção ali na peça, né? Na arte que eles vão fazer. Então essa foi a melhor forma que eu encontrei de trabalhar essa questão aí do marketing. Até mesmo para saber cobrar, tem que saber fazer, né? Então, Tem se que saber fazer. você sabe como faz, pelo menos tem uma noção, você sabe o que cobrar do profissional que divulga o seu trabalho nas redes sociais, nos sites e tudo mais. Exato, exato. Você já fez alguns cursos, algumas mentorias comigo. E como você me Sim, conheceu? deixa eu pensar, o WhatsApp. WhatsApp? Pelo grupo de consultoria do WhatsApp, e aí você postava bastante, né? Você Sim. colocava bastante material interessante ali, coisa que eu via que tinha base, né? E até aí mesmo, né, que a gente vai vendo, né? Eu mesma foi um caso desse aí com você. Você colocava o material muito bem embasado, né? E aí eu falava, não, ele tem base técnica, vou procurá-lo para uma mentoria, né? Então, para fazer um curso, essas coisas, né? Então, você faz ali, né? Clica ali no link que você disponibiliza, vê o que que você está colocando ali de material, não, é ele que vai conseguir. Eu sei que essa pessoa que tem base no que está falando e vai conseguir me ajudar.
Então, você também chegou até mim, podemos dizer, através de redes sociais, né? através de redes sociais. Então, é uma fonte que a gente vê que é uma fonte promissora se você souber se portar nela, você souber apresentar conteúdos de qualidade, além de ajudar outras pessoas, porque eu vejo que muitas vezes o meu conteúdo ele ajuda outros profissionais no seguinte sentido também. Nem todo mundo que me acompanha é profissional da área ambiental. Então, eu tenho diversos grupos no WhatsApp que, além de profissionais da área ambiental, tem empreendedores, tem proprietário rural, tem diversas pessoas que eu conheço. E muitas vezes a pessoa ela não sabe que uma atividade que ela exerce precisa de regularização. E ela fica sabendo ali no grupo, na rede social, no Instagram, no Facebook, vê, olha, aí ela procura um profissional que sabe fazer. Então, isso aí acaba gerando também clientes para outros profissionais e além de gerar aquela troca de informação ali, muitas vezes eu vejo lá alguém pergunta alguma coisa lá no grupo, aí a hora que eu vou ver e responder, outro profissional já respondeu, e isso aí que é importante, gera uma fonte de conhecimento, às vezes é uma coisa que eu também não sabia, outro profissional responde, um negócio que eu ia ter que estudar, pesquisar sozinho, buscar a informação, ia perder E horas alguém já fazendo isso. sabe. O profissional já lá responde, a lei tal fala isso, a resolução tal fala isso, a instrução normativa fala isso, e aquilo ali eu só dou E uma aí você falou, conferida lá se opa, está correto mesmo, é. e me poupa um tempo gigantesco para aprender aquele conteúdo. E a gente fica com aquele profissional ali na cabeça, né? A gente falou, opa, o dia que eu precisar disso, eu já sei quem pedir. Exatamente, eu já sei a quem a procurar. E agora eu vou ter que fazer uma pergunta um pouquinho discreta. Esses treinamentos e mentorias que você fez comigo, discreto porque você está na minha presença, mas pode sinta-se à vontade de falar a verdade, tá? Sim, sim. Te ajudou de alguma forma no seu trabalho de consultoria ambiental, a sua atuação na área do Ajudou. ambiente? Vou falar aí, né, o trabalho recente aí que a gente fez, que foi uma defesa, né, que eu estava fazendo, uma defesa que precisava de uma base muito técnica da parte de engenharia, mas que precisava de um conhecimento jurídico também. E aí que eu contratei sua mentoria, a gente conversou, e assim, eu já tinha feito, né, toda a defesa basicamente quando a gente conversou, e eu queria sanar algumas dúvidas para enriquecer. E você colocou informações ali com conhecimento jurídico, é por isso que eu falo que é tão importante cada macaco no seu galho, né? Cada um exercer a sua parte. Minha parte como engenheira estava ali, mas a parte jurídica ali, eu tinha feito, colocado. Você com uma frase ali que eu te falei, coloquei toda a dúvida, estava aquele emaranhado ali de questões, você foi lá e com uma frase simples, você botou uma questão que foi super importante no processo. Então, foi um processo até que uma das clientes era advogada, né, não é da área ambiental, mas é advogada que elogiou bastante o trabalho, né, falou que é uma defesa muito boa e tal, né, então elogiou bastante o trabalho e muito aí por causa dessa questão aí jurídica e que você conseguiu me dar um respaldo, né, pelo seu conhecimento aí tão profundo na legislação E ótimo. ambiental. Eu costumo sempre dizer também que a área de meio ambiente ela é complexa até por causa dessa questão. O trabalho técnico, dificilmente ele anda separado do trabalho jurídico, e o trabalho jurídico, dificilmente ele anda separado do trabalho técnico. Por exemplo, o advogado, ele vai trabalhar com advocacia ambiental, aí ele vai defender o cliente dele. Eu vejo muito isso em processos ambientais e eu fico, vamos dizer assim, chateado, porque processos ambientais que às vezes poderiam ser resolvidos, mesmo com a lentidão do processo judicial, que às vezes ele é um pouco lento, poderia ser resolvido com um ano de forma muito mais séria. Ele demora 2, 3, 4, 5, 10 anos por causa de uma questão simples. Hoje mesmo,
um outro profissional da área ambiental me enviou um- uma, uma intimação judicial que o cliente dele recebeu, me perguntando qual a melhor forma que ele poderia resolver aquilo, porque aquela pessoa já estava com um processo há mais de 10 anos rolando e agora está numa fase de execução. E está cobrando uma multa diária lá do cliente que procurou ele recentemente. Eu bati o olho no ofício, eu já sabia o que que era. O cidadão ele tinha feito uma intervenção eventual de baixo impacto ambiental numa pequena propriedade rural, uma intervenção regularizável. Quando ele me mandou o processo para eu dar uma olhada, eu só dei uma folheada assim, na verdade, nem folhei, né? Foi pelo WhatsApp. Passei assim, já dei uma olhada, já busquei lá o documento que eu procurava, olhei, era uma intervenção em área de preservação permanente e eventual de baixo impacto ambiental realizada em pequena propriedade rural, ou seja, uma intervenção regularizada por meio de simples declaração. Só falta uma regularização daquela intervenção no processo. Outro profissional ele fez tudo, ele fez PRAD, ele previu lá a plantação de não sei quantas mudas, que eu nem olhei o PRAD inteiro lá, e fazer uma obra de não sei o que lá, e fazer isso e isso. E basta para resolver aquele processo a regularização da intervenção. Olha aqui o Ministério Público, o Poder Judiciário. Não tem mais dano ambiental, a atividade ela foi regularizada. Então, não há necessidade de uma ação judicial para reparar o dano ambiental, porque o dano ambiental ele não existe mais. A obra foi regularizada junto ao órgão ambiental, a obra está lícita. Só basta falar isso lá no processo. E o processo está rolando mais de 10 anos, porque ninguém falou isso lá no processo. Aí Nossa Senhora. eu mandei para ele justamente isso que eu estou te falando. Falei, o meu amigo, esse processo aí está rolando há mais de 10 anos. O Ministério Público está doido para arquivar esse processo. O Poder Judiciário está doido para arquivar esse processo. O juiz está doido para arquivar esse processo. Eles não estão aguentando mais ver esse processo aí. Porém, para arquivar esse processo, precisa ser comprovado que o dano ambiental foi reparado. E como você comprova que o dano ambiental foi reparado? Ou você faz um PRAT, implanta ele, se ele prevê plantio de mudas, se ele prevê que o tanque precisa ser recoberto com terra, que a obra precisa ser demolida, você tem que executar o que está previsto naquele PRAT. Ou você faz o mais simples. Você regulariza a intervenção junto ao órgão ambiental e comprova lá junto ao Poder Judiciário que já não é mais necessária aquela ação, tendo em vista que a intervenção foi realizar tal obra sem autorização dos órgãos ambientais. Aquela obra hoje ela se encontra regularizada, foi regularizada junto ao órgão ambiental. Então não há necessidade de um processo para te compelir a reparar o dano ambiental, sendo que, teoricamente, se a obra está regularizada junto ao órgão ambiental, ela não está ocasionando danos ao meio ambiente, se ela estiver regularizada da forma que realmente ela se encontra. E isso certamente irá resolver o processo. Outro caso que eu já vi muito semelhante, a pessoa ela fez uma pequena lagoa na propriedade rural dela também. Foi um profissional lá e fez um PRAD para ela aterrar toda aquela lagoa, plantar vegetação nativa, bioma Mata Atlântica, em toda aquela área, que é uma área brejosa, e que em cima do aterro ainda. Então, quando que essa vegetação iria se desenvolver ali? Nunca. Só com um trabalho de recomposição ali do solo, né? De fertilização do solo gigantesco. Mas o PRAD previu isso. Aí a pessoa, eu estava no serviço, ela chegou lá no meu serviço, ela falou que estava aquele processo chorando, já estava há mais de 6 anos com aquele processo e já tinha procurado, tinha
pago caro para a empresa fazer um PRAD para ela, e a empresa fez um PRAD onde ela tinha que aterrar todo aquele açude que ela construiu ali. Ela relatou na época que tinha gastado quase 500 caminhões de terra e tinha aterrado apenas a metade do açude. E ela estava desesperada. Ela falou: eu não tenho condições de gastar mais com isso, não tenho condições de aterrar aquilo. Eu menciono. Vai no órgão ambiental, procura um profissional e fala o seguinte para ele: você está precisando retirar uma autorização para regularizar um açude que você tem na sua propriedade rural. E neste caso não é nenhuma autorização. Devido ao seu imóvel rural ser menor que 4 imóveis fiscais, está escrito no CAR, você consegue fazer essa regularização por meio de simples declaração. Você faz a simples declaração, aí pede para a pessoa fazer um PRAT, falando que o dano ambiental de aterrar toda aquela área de preservação permanente, ele vai ser muito maior do que manter o açude lá da forma como ele se encontra e regularizado junto ao órgão ambiental. Aí, passado alguns meses, ela procurou um profissional competente na área ambiental, fez essa regularização, o profissional fez o Fez o PRAD para ela. PRAD? Eu até escrevi para ela no papelzinho lá como que ela tinha que fazer para resolver o problema. Com menos de um ano, o processo dela foi arquivado. E o E custo, ela teve que apresentar um PRAD? ela apresentou o PRAD, por quê? Eu orientei ela a apresentar o PRAD, depois ela me mostrou lá o PRAD. Por quê? Havia um PRAD falando que para reparar o dano ambiental precisava aterrar toda a área e plantar vegetação Uhum, nativa. Um outro profissional já havia feito esse PRAD para ela. Então, por isso, foi necessário fazer um outro PRAD para comprovar que aterrar aquela área, um PRAD simples, que aterrar toda aquela área causaria um impacto ambiental muito maior do que manter aquele açude no local ali e regularizar ele. Então, por isso, entendi. Aí teve ela que ser fez esse feito PRAD. um outro PRAD para demonstrar que o impacto de aterrar toda uma área, que ela já tinha gasto 500 caminhões de terra ali e não tinha aterrado todo o açude, que aquilo ali estava compactando o solo, estava colocando terra de desapego na área de preservação permanente e que a manutenção do açude, além de causar um benefício para ela, ela manteve o açude que ela queria ter na propriedade dela, era uma obra regularizada, então é uma questão que, às vezes, o profissional ambiental ele tem que ficar atento. E isso aí você aprende como? Você aprende estudando, você aprende avaliando, você aprende analisando as normas que regem o processo ambiental. E muitas vezes o advogado, quando ele vai atuar no processo ambiental, ele não sabe que uma obra é passível de ser regularizada. Então ele não informa aquilo ali no processo. E o processo vai se arrolando por quê? Ninguém ali do processo sabe que aquela obra é passível de regularização. Uma Que simples é conhecimento de regularização legislação, né? resolveria o problema. Então, por isso que eu É, falo, a área ambiental, a área do direito ambiental, da advocacia ambiental, ela não pode andar desvinculada da não área pode. técnica na área de regularização e vice-versa também. Porque, igual você mencionou, uma análise jurídica em cima de um documento técnico que você elaborou, ela trouxe muito mais informações plausíveis para aquele documento e, com isso, a chance de obter êxito aumenta expressivamente. Muito, aumenta muito. E não é E, porque eu sou menos, conheço menos, porque eu vou. Não é que o meu conhecimento é pequeno ou alguma coisa, é porque cada um com o seu conhecimento. A sua exatamente. capacidade como advogado de compreender a legislação, né? Dentro de cada caso, porque uma coisa é a gente pegar a legislação, a gente que é da área ambiental estuda muita lei. Mas Uhum. a capacidade, né, de um advogado entender muito melhor e conseguir aplicar
a legislação dentro de um processo, ela é muito maior, né? Então, assim, isso é enriquecedor para a gente, né? É uma Sem ferramenta dúvida. muito grande que a gente tem, enquanto engenheiro para enriquecer o processo. Então, assim, eu vejo dessa forma, né? Sim, até E o é por isso que a gente conta aí com as mentorias, consultorias do Edson. precisando, estou sempre, tento estar sempre à disposição. Até mesmo pela questão de saber buscar algum entendimento judicial, algum entendimento que está predominantemente sendo implantado, sendo utilizado na área, o profissional da área jurídica ele vai ter um conhecimento maior para efetuar essa busca. Da mesma forma que o Sim. profissional técnico que trabalha com consultoria ambiental, ele sabe como pesquisar um licenciamento de forma muito mais efetiva, sabe como analisar a questão de uma intervenção, de um impacto ambiental, a questão de engenharia em si. Então, como você disse, cada um na sua área, e se for possível conciliar as duas áreas, isso agrega demais para um trabalho na área de meio ambiente.